mudança de caligrafia. Um fenômeno muito comum nos médiuns escreventes é a mudança de caligrafia segundo os espíritos que se comunicam, e o que há de mais notável é que a mesma caligrafia se reproduz constantemente com o mesmo espírito, e algumas vezes é idêntica com a que tinha em vida. Veremos mais tarde as consequências que disso se podem tirar quanto à identidade. A mudança de caligrafia não ocorre senão com os médiuns mecânicos e semimecânicos, porque neles o movimento da mão é involuntário e dirigido pelo espírito. Não ocorre o mesmo com os médiuns puramente intuitivos, tendo em vista que, nesse caso, o espírito atua unicamente sobre o pensamento e a mão é dirigida pela vontade, como nas circunstâncias comuns. Mas a uniformidade da caligrafia, mesmo nos médiuns mecânicos, não prova absolutamente nada contra a faculdade, não sendo a mudança uma condição absoluta na manifestação dos espíritos. Ela se prende a uma aptidão especial da qual os médiuns, os mais mecânicos, não estão sempre dotados. Nós designamos os que têm essa aptidão sob o nome de médiuns polígrafos. A faculdade medianímica está sujeita a interminências e a suspensões momentâneas, seja para as manifestações físicas, seja para a escrita. Eis a resposta dos espíritos a algumas perguntas feitas a esse respeito. Os médiuns podem perder sua faculdade? Isso ocorre frequentemente, qualquer que seja o gênero dessa faculdade. Mas frequentemente também isso não é senão uma interrupção momentânea que cessa com a causa que a produziu. A causa da perda da mediunidade está no esgotamento do fluido? De qualquer faculdade que o médium esteja dotado, ele nada pode sem o concurso simpático dos espíritos. Quando não obtém mais nada, não é sempre a faculdade que lhe falta. Frequentemente são os espíritos que não querem mais ou não podem mais se servirem dele. E qual a causa do abandono do médium pelos espíritos? O uso que ele faz da sua faculdade é o que mais influi sobre os bons espíritos. Podemos abandoná-lo quando dela se serve para coisas frívolas ou com objetivos ambiciosos. Quando se recusa a transmitir nossa palavra ou os nossos fatos aos encarnados que os pedem ou que têm necessidade de ver para se convencerem. Esse dom de Deus não é dado ao médium para que se divirta e ainda menos para servir à sua ambição, mas para o seu próprio melhoramento e para fazer conhecer a verdade aos homens. Se o espírito vê que o médium não responde mais aos seus objetivos e não aproveita as instruções e as advertências que lhe dá, se retira para procurar um protegido mais digno. O espírito que se retira não pode ser substituído, e nesse caso não se compreenderia a suspensão da faculdade? Não faltam espíritos ansiosos por se comunicarem e que estão prontos para substituírem os que se retiram. Mas quando é um bom espírito que deixa o médium, pode muito bem não abandoná-lo, senão momentaneamente, e privá-lo por um certo tempo de qualquer comunicação, a fim de lhe servir de lição e provar-lhe que sua faculdade não depende dele e que dela não se deve se envaidecer. Essa impotência momentânea é também para dar ao médium a prova de que escreve sobre uma influência estranha, pois de outro modo não teria interminência. De resto, a interrupção da faculdade não é sempre uma punição. Testemunha algumas vezes a solicitude do espírito para com o médium com o qual se afeiçoa. Quer lhe proporcionar um repouso material que julga necessário, e nesse caso não permite aos espíritos que o substituam.
Se observa, entretanto, médiums muito dignos, moralmente falando, que não têm nenhuma necessidade de repouso e estão muito contrariados com interrupções das quais não compreendem o objetivo. É a fim de pôr sua paciência à prova e julgar sua perseverança. Por isso os espíritos não assinalam em geral nenhum termo a essa suspensão. Querem ver se o médium se aborrecerá. Frequentemente é também para dar-lhe tempo de meditar as instruções que lhe deram. E é nessa meditação dos nossos ensinamentos que reconhecemos os espíritas verdadeiramente sérios. Não podemos dar esse nome aos que não são, na realidade, senão amadores em comunicações. É necessário, nesse caso, que o médium continue suas tentativas para escrever? Se o espírito lhe aconselha assim, se lhe manda abster-se, deve fazê-lo. E haveria um meio de abreviar essa prova? A resignação e a prece. De resto, basta fazer cada dia uma tentativa de alguns minutos, porque seria inútil perder seu tempo em ensaios infrutíferos. A tentativa não tem outro objetivo que assegurar se a faculdade está recuperada. A suspensão não implica no afastamento dos espíritos que se comunicam habitualmente? De nenhum modo. O médium está então na posição de uma pessoa que perdeu momentaneamente a visão e por isso não estaria menos cercada de seus amigos, embora não possa vê-los. O médium pode, pois, e mesmo deve, continuar a se entreter pelo pensamento com seus espíritos familiares e estar persuadido de que é por eles ouvido. Se a falta da mediunidade pode privá-lo de comunicações materiais com certos espíritos, não pode privar das comunicações morais. Assim, a interrupção da faculdade medianímica não implica sempre numa censura da parte dos espíritos? Não, sem dúvida, uma vez que pode ser uma prova de benevolência. E por que meio se pode reconhecer uma censura nessa interrupção? Que um médium interrogue sua consciência e que se pergunte sobre o uso que faz da sua faculdade, o bem que dela resulta para os outros, o proveito que retirou dos conselhos que lhe foram dados, e terá aí a resposta. O médium que não pode escrever não pode recorrer a outro médium? Isso depende da causa da interrupção. Esta tem frequentemente por motivo de vos deixar algum tempo sem comunicações, depois de haver-vos dado conselhos, a fim de que não vos habitueis a nada fazer por senão nós. Nesse caso, não teria melhor resultado servindo-se de outro médium, e que tem ainda um objetivo, que é o de vos provar que os espíritos são livres e que não dependem de vos fazê-los caminhar ao seu bel prazer. É também por esta razão que aqueles que não são médiuns não têm todas as comunicações que desejam. Nota: há com efeito a observar que aquele que recorre a um terceiro para as comunicações, não obstante a qualidade do médium, não obtém frequentemente nada de satisfatório, enquanto que em outra oportunidade as respostas são muito explícitas. Isso depende de tal modo da vontade do espírito que de nada adianta mudar de médium. Os próprios espíritos parecem a esse respeito se porem de acordo, porque os que não se obtém de um, de outro não se obterá melhor. É preciso se guardar então de insistir e de se impacientar, se não se quer ser joguete dos espíritos mentirosos, que responderão a quem o deseja a toda força, e os bons espíritos os deixarão fazê-lo para punirem nossa insistência. Com qual finalidade a providência dotou certos indivíduos da mediunidade de uma maneira especial? É uma missão da qual estão encarregados e que os torna felizes.
são os intérpretes entre os espíritos e os homens. Entretanto, há médiuns que não empregam sua faculdade senão com repugnância. São médiuns imperfeitos que não conhecem o valor do favor que lhes é concedido. Se é uma missão, como ocorre que não seja o privilégio de homens de bem e que essa faculdade seja dada a pessoas que não merecem nenhuma estima e que podem dela abusar? Ela lhes é dada porque tem dela necessidade para sua própria melhoria e para que estejam em condições de receber bons esclarecimentos. Se disso não se aproveitam, sofrerão as consequências. Jesus não dava de preferência sua palavra aos pecadores, dizendo que é preciso dar àqueles que não têm. As pessoas que têm um grande desejo de escrever como médiuns e que não podem triunfar, podem disso concluir alguma coisa contra elas mesmas no que toca à benevolência dos espíritos a seu respeito? Não, porque Deus pode lhes haver recusado essa faculdade, como pode lhes ter recusado o dom da poesia ou da música. Mas se não gozam desse favor, podem gozar de outros. Como um homem pode se aperfeiçoar pelos ensinamentos dos espíritos quando não tem nem por si mesmo nem por outros médiuns os meios para receber esse ensinamento direto? Não tem os livros como o cristão tem o Evangelho. Para praticar a moral de Jesus, o cristão não tem necessidade de ter ouvido as palavras saírem de sua boca. Capítulo 18. Inconvenientes e perigos da mediunidade. A faculdade mediúnica é indício de um estado patológico qualquer ou simplesmente anormal? Algumas vezes anormal, mas não patológico. Há médiuns de uma saúde vigorosa, os que são doentes o são por outras causas. O exercício da faculdade mediúnica pode ocasionar a fadiga? O exercício muito prolongado de toda e qualquer faculdade pode conduzir à fadiga. A mediunidade está no mesmo caso, principalmente a que se aplica aos efeitos físicos. Ocasiona necessariamente um dispêndio de fluido que conduz à fadiga e se repara pelo repouso. O exercício da mediunidade por si mesmo pode ter algum inconveniente do ponto de vista da higiene, abstração feita do abuso? Há casos em que é prudente e necessário mesmo se abster ou pelo menos moderar o uso. Isso depende do estado físico e moral do médium. Aliás, o médium geralmente o sente e quando experimenta a fadiga deve abster-se. Há pessoas para as quais esse exercício seja mais inconveniente do que para outras? Já vos disse que isso depende do estado físico e moral do médium. Há pessoas nas quais é necessário evitar toda causa de sobreexcitação, e esta é uma delas. E a mediunidade poderia produzir a loucura? Não mais do que todas as outras coisas quando não há predisposição pela fraqueza do cérebro. A mediunidade não produzirá a loucura quando o princípio não exista. Mas se o princípio existe, o que é fácil de se reconhecer pelo estado moral, o bom senso diz que é preciso usar de cautela sob todos os aspectos, porque toda causa de agitação pode ser nociva. Há inconvenientes em desenvolver a mediunidade na criança? Certamente. E sustento que é muito perigoso, porque esses organismos fracos e delicados seriam muito abalados
e sua jovem imaginação muito excitada. Além disso, os parentes sábios as afastarão dessas ideias, ou pelo menos delas não lhes falarão senão sob o ponto de vista das consequências morais. Entretanto, há crianças que são médiums naturalmente, seja para os efeitos físicos, seja para a escrita e as visões. Isto também é inconveniente? Não. Quando a faculdade é espontânea numa criança, é porque está na sua natureza e sua constituição a ela se presta. Não ocorre o mesmo quando é provocada e superexcitada. Notai que a criança que tem visões geralmente pouco se impressiona com isso, que lhe parece uma coisa muito natural, a qual presta bastante fraca atenção e que a miúde esquece. Mais tarde o fato lhe vem à memória e, se conhece o espiritismo, explica-se facilmente. E qual é a idade na qual se pode, sem inconveniente, se ocupar da mediunidade? Não há idade precisa e isso depende inteiramente do desenvolvimento físico e ainda mais do desenvolvimento moral. Há crianças de 12 anos que serão menos afetadas do que certas pessoas adultas. Falo da mediunidade em geral, mas a que se aplica aos efeitos físicos é mais fatigante corporalmente. A escrita tem um outro inconveniente que se relaciona com a inexperiência da criança, no caso em que quisesse dela se ocupar sozinho e com ela divertir-se. A prática do espiritismo, como veremos mais tarde, pede muito tato para afastar a astúcia dos espíritos enganadores. Se os homens adultos são seus joguetes, a infância e a juventude lhe estão ainda mais expostos pela sua inexperiência. Sabe-se, por outro lado, que o recolhimento é uma condição sem a qual não se podem ter relações com espíritos sérios. As evocações feitas com leviandade e por gracejo são uma verdadeira profanação que abre um fácil acesso aos espíritos zombadores e malfazejos. Como não se pode esperar de uma criança a gravidade necessária a semelhante ato, seria de se temer que fizesse dela um jogo se ficasse entregue a si mesmo. Mesmo nas mais favoráveis condições, deve-se desejar que uma criança dotada da faculdade medianímica não a exercesse senão sob os olhos de pessoas experimentadas que lhe ensinarão pelo exemplo o respeito que se deve às almas daqueles que viveram. Vê-se depois disso que a questão da idade está subordinada às circunstâncias tanto do temperamento quanto do caráter. Todavia, o que ressalta claramente das respostas acima é que não é necessário pressionar o desenvolvimento dessa faculdade nas crianças quando não é espontâneo, e que em todos os casos é preciso nisso usar uma grande circunspecção, que não é necessário nem excitá-lo nem encorajá-lo nas pessoas débeis. É preciso disso afastar por todos os meios possíveis aqueles que tenham dado os menores sintomas de excentricidade nas ideias ou no enfraquecimento das faculdades mentais, porque há nelas predisposição evidente à loucura que qualquer causa superexcitante pode desenvolver. As ideias espíritas não têm a esse respeito uma influência maior, mas a loucura, vindo a se declarar, tomaria o caráter da preocupação dominante, como tomaria um caráter religioso se a pessoa se entregasse com excesso às práticas da devoção, e disso faria-se o espiritismo responsável. O melhor a fazer, com
Todo indivíduo que mostre uma tendência à ideia fixa é dirigir suas preocupações para outro lado a fim de proporcionar repouso aos órgãos fracos. Para maiores esclarecimentos, indicamos a leitura do parágrafo 12º da introdução de O Livro dos Espíritos. Capítulo 19. Papel do médium nas comunicações espíritas. O médium, no momento em que exerce sua faculdade, está em um estado perfeitamente normal? Algumas vezes está num estado de crise mais ou menos pronunciado. Isto é o que fadiga e é por isso que necessita de repouso. Porém, frequentemente, seu estado não difere sensivelmente do estado normal, sobretudo nos médiuns escreventes. As comunicações escritas ou verbais podem também provir do próprio espírito encarnado no médium. A alma do médium pode se comunicar como a de qualquer outro, se ela goza de um certo grau de liberdade e descobre suas qualidades de espírito. Disso tendes a prova nas almas das pessoas vivas que vêm vos visitar e se comunicar convosco pela escrita, frequentemente sem que as chameis. Porque ficais sabendo entre os espíritos que vocais há os que estão encarnados na terra, então eles vos falam como espíritos e não como homens. Por que pretenderíeis que não ocorresse o mesmo com o médium? Essa explicação não parece confirmar a opinião daqueles que creem que todas as comunicações emanam do espírito do médium e não a do espírito estranho. Não estão errados senão porque são absolutos, porque é certo que o espírito do médium pode agir sobre si mesmo, mas isso não é uma razão para que outros não atuassem igualmente por seu intermédio. E como distinguir se o espírito que responde é o do médium ou do espírito estranho? Pela natureza das comunicações, estudai as circunstâncias e a linguagem e distinguireis. É sobretudo no estado de sonambulismo ou de êxtase que o espírito do médium se manifesta, porque então está mais livre. Mas no estado normal é mais difícil. Aliás, há respostas que é impossível atribuir-lhe, por isso disse para estudar e observar. Nota: quando uma pessoa nos fala, nós distinguimos facilmente o que vem dela ou o que não é senão o eco. Ocorre o mesmo com os médiuns. Uma vez que o espírito do médium pôde adquirir em existências anteriores os conhecimentos que esquece sob seu envoltório corporal, mas dos quais se lembra como espírito, não pode tirar do seu próprio fundo as ideias que parecem ultrapassar a capacidade de sua instrução. Isso ocorre com frequência no estado de crise sonambúlica ou estática. Mas ainda uma vez há circunstâncias que não permitem a dúvida. Estudai longamente e meditai. As comunicações provenientes do espírito do médium são sempre inferiores às que poderiam ser dadas pelos espíritos estranhos? Sempre não, porque o próprio
diretamente seu pensamento ou esse pensamento tem por intermediário o espírito encarnado no médium? É o espírito do médium que o interpreta porque está ligado ao corpo que serve para falar, e é preciso um laço entre vós e os espíritos estranhos que se comunicam, como é necessário um fio elétrico para transmitir uma notícia ao longe, e no fim do fio uma pessoa inteligente a recebe e a transmite. E o espírito encarnado no médium exerce uma influência sobre as comunicações que deve transmitir e que provém de espíritos estranhos? Sim, porque se não lhe é simpático, pode alterar suas respostas e as assimilar às suas próprias ideias e às suas tendências. Mas não influencia os espíritos, eles mesmos. Não é senão um mau intérprete. E seria esta a causa da preferência dos espíritos por certos médiuns? Não há outra. Procuram um intérprete que melhor simpatize com eles e que exprimam mais exatamente o seu pensamento. Se não há simpatia entre eles, o espírito do médium é um antagonista que faz uma certa resistência e se torna um intérprete de má vontade e frequentemente infiel. Ocorre o mesmo entre vós quando o conselho de um sábio é transmitido pela voz de um estouvado ou de um homem de má fé. Concebe-se que isso possa ser assim como os médiuns intuitivos, mas não com os que são mecânicos. Não tendes vós bem consciência do papel que desempenha o médium? Há aí uma lei que não haveis ainda compreendido. Lembrai-vos de que para operar o movimento de um corpo inerte, o espírito tem necessidade de uma porção de fluido animalizado que tira do médium para animar momentaneamente a mesa, a fim de que esta obedeça à sua vontade. Pois bem, compreendei também que para uma comunicação inteligente há necessidade de um intermediário inteligente e que esse intermediário é o espírito do médium. Isso não parece aplicável ao que se chama de mesas falantes, porque quando os objetos inertes como as mesas, pranchetas e cestas dão respostas inteligentes, parece que o espírito do médium aí não está para nada. Isto é um erro. O espírito pode dar ao corpo inerte uma vida factícia momentânea, mas não inteligência. Jamais um corpo inerte foi inteligente. É, pois, o espírito do médium que recebe o pensamento com o seu desconhecimento e o transmite pouco a pouco com a ajuda de diversos intermediários. Resultaria dessas explicações que o espírito do médium não está jamais completamente passivo? Ele é passivo quando não mistura suas próprias ideias com as do espírito estranho, mas não é jamais absolutamente nulo. Seu concurso é sempre necessário como intermediário, mesmo naqueles que chamais médiuns mecânicos. Não há mais garantia de independência no médium mecânico do que no médium intuitivo? Sem nenhuma dúvida, e para certas comunicações, um médium mecânico é preferível, mas quando se conhece as faculdades de um médium intuitivo, isso se torna diferente segundo as circunstâncias. Quero dizer que há comunicações que reclamam menos precisão. Entre os diferentes sistemas que foram emitidos para explicar os fenômenos espíritas, há um que consiste em crer que a verdadeira mediunidade está num corpo completamente inerte, na cesta ou no papelão, por exemplo, que serve de instrumento, que o espírito estranho se identifica com esse objeto e o torna não somente vivo, mas inteligente. Daí o nome de médiuns inertes dado a esses objetos. Que pensais disso? Não há senão uma palavra a dizer quanto a isso, e é que se o espírito tivesse transmitido a inteligência ao papelão e ao mesmo tempo que a vida, o papelão escreveria tudo sozinho, sem o concurso do médium. Seria singular que o homem inteligente se tornasse máquina e que um objeto inerte
realmente se tornasse inteligente. É um dos numerosos sistemas nascidos de uma ideia preconcebida e que tombam, como tantos outros, diante da experiência e da observação. Um fenômeno bem conhecido poderia abonar a aptidão de que há nos corpos inertes animados mais do que a vida, mas também a inteligência, como é o das mesas, cestas e etc., que exprimem por seus movimentos a cólera ou a afeição. Quando um homem agita um bastão com cólera, não é o bastão que está colérico, nem mesmo a mão que segura o bastão, mas sim o pensamento que dirige a mão. As mesas e as cestas não são mais inteligentes do que o bastão, não têm nenhum sentimento inteligente, mas obedecem a uma inteligência. Em uma palavra, não é o espírito que se transforma em cesta, nem mesmo que nela elege domicílio. Se não é racional atribuir inteligência a esses objetos, pode-se considerá-los como uma variedade de médiuns em os designando sob o nome de médiuns inertes? É uma questão de palavras que pouco nos importa, contanto que vos entendais. Sois livres para chamarem um homem uma marionete. Os espíritos não têm senão a língua do pensamento, não têm a linguagem articulada, por isso não há para eles senão uma só língua. Assim sendo, um espírito poderia se exprimir por via mediúnica em uma língua que jamais falou quando vivia. E nesse caso, onde toma as palavras das quais se serve? Vós mesmos vindes de responder à vossa pergunta, dizendo que os espíritos têm uma única língua, que é a do pensamento. Essa língua é compreendida por todos, tanto pelos homens quanto pelos espíritos. O espírito errante, em se dirigindo ao espírito encarnado do médium, não lhe fala nem francês nem inglês, mas a língua universal, que é a do pensamento. Para traduzir suas ideias em uma linguagem articulada transmissível, toma suas palavras no vocabulário do médium. Se assim é, o espírito não deveria poder se exprimir senão na língua do médium, ao passo que pode ser visto escrever em línguas desconhecidas deste último. Não há aí uma contradição? Anotai primeiro que todos os médiums não são igualmente próprios para esse gênero do exercício, e em seguida que os espíritos a isso não se prestam senão acidentalmente, quando julgam que possa ser útil. Mas para as comunicações usuais e de uma certa extensão, preferem se servir de uma língua familiar ao médium, porque ela lhe apresenta menos dificuldades materiais a vencer. A aptidão de certos médiuns para escreverem em uma língua que lhe é estranha não resultaria de que essa língua lhe fora familiar em uma outra existência e que dela conservou sua intuição? Isto pode certamente ocorrer, mas não é uma regra. O espírito pode, com alguns esforços, superar momentaneamente a resistência material que encontra. É o que ocorre quando o médium escreve em sua própria língua palavras que não conhecia. Uma pessoa que não soubesse escrever poderia escrever como médium? Sim, mas se concebe que há aí ainda uma grande dificuldade mecânica a vencer, a mão não tendo o hábito do movimento necessário para formar as letras. Ocorre o mesmo com os médiuns desenhistas que não sabem desenhar. Um médium muito pouco inteligente poderia transmitir comunicações de uma ordem elevada? Sim, pela mesma razão que um médium pode escrever em uma língua que não conhece. A mediunidade propriamente dita é independente da inteligência, assim como das qualidades morais, e na falta de um melhor instrumento, o espírito pode se servir daquele que tem sob a mão. Mas é natural que para as comunicações de uma certa ordem, ele prefira um médium que lhe ofereça menos obstáculos materiais. De resto, uma outra consideração. O idiota frequentemente não é idiota senão
ser mais avançado do que credes, disso tendes a prova por certas evocações de idiotas, vivos ou mortos. Nota: isso é um fato constatado pela experiência. Várias vezes evocamos idiotas vivos que nos deram provas patentes de sua identidade e respondiam de maneira muito sensata e mesmo superior. Isso é uma punição para o espírito que sofre o constrangimento em que se encontra. Um médium idiota pode, pois, algumas vezes oferecer ao espírito que quer se manifestar mais recursos do que se crê. Para maiores esclarecimentos, indicamos a leitura da Revista Espírita de julho de 1860, o artigo sobre a frenologia e a fisiognomia. De onde provém a aptidão de certos médiuns para escreverem em versos, não obstante sua ignorância quanto à poesia? A poesia é uma linguagem. Podem escrever em versos como podem escrever em uma língua que não conhecem. De resto, podem ter sido poetas em uma outra existência. E como vos disse, os conhecimentos adquiridos não são jamais perdidos pelo espírito, que deve alcançar a perfeição em todas as coisas. Então, o que conheceram lhes dá, sem que o saibam, uma facilidade que não tem no estado normal. Ocorre o mesmo com aqueles médiuns, não obstante sua ignorância quanto à música e à pintura, que têm uma aptidão especial para o desenho e a música? Exatamente. O desenho e a música são também maneiras de expressar o pensamento. Os espíritos se servem dos instrumentos que lhes ofereçam maior facilidade. A expressão do pensamento pela poesia, pelo desenho ou pela música depende unicamente da aptidão especial do médium ou lá do espírito que se comunica. Algumas vezes do médium, algumas vezes do espírito. Os espíritos superiores têm todas as aptidões, os espíritos inferiores têm conhecimentos limitados. Porque o homem que tem um talento transcendente em uma existência não o tem em uma outra seguinte. Não ocorre sempre assim, porque frequentemente ele aperfeiçoa em uma existência o que começou em uma precedente. Mas pode ocorrer que uma faculdade transcendente adormeça durante um certo tempo, para com isso deixar uma outra mais livre para se desenvolver. É um germe latente que se reencontrará mais tarde e do qual sempre ficam alguns traços, ou pelo menos uma vaga intuição. O espírito estranho compreende sem dúvida todas as línguas, uma vez que as línguas são a expressão do pensamento e que o espírito compreende pelo pensamento. Mas para manifestar esse pensamento é preciso um instrumento, e esse instrumento é o médium. A alma do médium que recebe a comunicação estranha não pode transmiti-la senão pelos órgãos do seu corpo. Ora, esses órgãos não podem ter para uma língua desconhecida a flexibilidade que tem para aquela que lhe é familiar. Um médium que não sabe senão o francês poderá acidentalmente dar uma resposta em inglês, por exemplo, se o espírito deseja fazê-lo. Mas os espíritos que já acham a linguagem humana muito lenta em relação à rapidez do pensamento, uma vez que a abreviam quanto podem, se impacientam com a resistência mecânica que experimentam. Eis porque não o fazem sempre. É também a razão pela qual o médium novato, que escreve penosamente e com lentidão, mesmo em sua própria língua, em geral não obtém senão respostas breves e sem desenvolvimento. Também os espíritos recomendam não fazer por seu intermédio senão perguntas simples. Para as perguntas de uma alta categoria,
é preciso um médium formado que não ofereça nenhuma resistência mecânica ao espírito. Não tomaríamos para nosso leitor um escolar que soletre. Um bom obreiro não gosta de servir-se de más ferramentas. Acrescentemos uma outra consideração de grande gravidade no que concerne às línguas estrangeiras. As tentativas desse gênero são sempre feitas com um objetivo de curiosidade e de experimentação. Ora, nada é mais antipático aos espíritos do que as provas às quais se tenta submetê-los. Os espíritos superiores jamais se prestam para isso e se afastam desde que se vê entrar nesse caminho. Tanto como se comprazem com as coisas úteis e sérias, tanto repugnam se ocupar com as coisas fúteis e sem objetivo. Dirão os incrédulos para nos convencer, e esse objetivo é útil, uma vez que pode ganhar adeptos para a causa dos espíritos. A isso os espíritos respondem: nossa causa não necessita daqueles que têm bastante orgulho para se crerem indispensáveis. Chamamos a nós aqueles que queremos e, frequentemente, esses são os menores e os mais humildes. Jesus fez os milagres que lhe pediram os escribas. E de quais homens se serviu para revolucionar o mundo? Se quereis nos convencer, tendes outros meios além da força. Primeiro começais por vos submeter. Não é normal que o escolar imponha sua vontade ao mestre. Disso resulta que, salvo algumas exceções, o médium exprime o pensamento dos espíritos pelos meios mecânicos que estão à sua disposição, e que a expressão desse pensamento pode e deve mesmo, mais frequentemente, se ressentir da imperfeição desses meios. Assim, o homem inculto, o camponês, poderá dizer as mais belas coisas, exprimir os pensamentos os mais elevados, os mais filosóficos, falando como um camponês. Porque, como se sabe, para os espíritos o pensamento domina tudo. Isso responde à objeção de certos críticos a respeito das incorreções de estilo e de ortografia que se podem vir a censurar nos espíritos e que podem provir do médium também quanto do espírito. A futilidade em se prender em semelhantes coisas não é menos pueril interessar-se em reproduzir essas incorreções com uma minuciosa exatidão, como vimos fazê-lo algumas vezes. Pode-se, pois, corrigi-las sem nenhum escrúpulo, a menos que não seja um tipo característico do espírito que se comunica, em cujo caso é útil conservá-las como prova de identidade. Assim é, por exemplo, que vimos um espírito escrever constantemente Julie sem S, falando a seu neto, porque quando vivo escrevia dessa maneira, e embora o neto, que servia de médium, soubesse escrever perfeitamente seu nome. A dissertação seguinte, dada espontaneamente por um espírito superior que se revelou por comunicações de ordem a mais elevada, resume da maneira mais clara e mais completa a questão do papel dos médiuns. Qualquer que seja a natureza dos médiuns escreventes, sejam mecânicos, semimecânicos ou simplesmente intuitivos, nosso procedimento de comunicação com eles não varia essencialmente. Com efeito, nos comunicamos com os próprios espíritos encarnados, como com os espíritos propriamente ditos, unicamente pela irradiação do nosso pensamento. Nossos pensamentos não têm necessidade das vestes da palavra para serem compreendidos pelos espíritos, e todos os espíritos percebem o pensamento que desejamos lhe comunicar. Só pelo fato de que dirigimos nosso pensamento até eles, e isso em razão das suas faculdades intelectuais. Quer dizer que tal pensamento pode ser compreendido por tais e tais, segundo seu adiantamento,
Ao passo que entre tais outros, esse pensamento não revela nenhuma lembrança, nenhum conhecimento no fundo do seu coração ou do cérebro, não lhes é perceptível. Nesse caso, o espírito encarnado, que nos serve de médium, está mais apropriado para transmitir o nosso pensamento para os outros encarnados. Se bem que não compreenda que um espírito desencarnado e pouco avançado não poderia fazê-lo se estivéssemos forçados a recorrer à sua intermediação, porque o ser terrestre coloca seu corpo como instrumento à nossa disposição, o que o espírito errante não pode fazer. Assim, quando encontramos no médium o cérebro enriquecido de conhecimentos adquiridos em sua vida atual e o seu espírito rico de conhecimentos anteriores latentes próprios para facilitar nossas comunicações, dele nos servimos de preferência, porque com ele o fenômeno da comunicação nos é muito mais fácil do que com um médium cuja inteligência fosse limitada e cujos conhecimentos anteriores fossem insuficientes. Vamos nos fazer compreender por algumas explicações claras e precisas. Com um médium cuja inteligência atual ou anterior se encontra desenvolvida, nosso pensamento se comunica instantaneamente de espírito para espírito, por uma faculdade própria da essência do próprio espírito. Nesse caso, encontramos no cérebro do médium os elementos próprios para darem ao nosso pensamento a vestimenta de palavra correspondente a esse pensamento. E isso, embora seja o médium intuitivo, semimecânico ou mecânico puro. Por isso, qualquer que seja a diversidade dos espíritos que se comuniquem por um médium, os ditados obtidos por ele, inteiramente procedentes de espíritos diversos, levam um selo de forma e de cor pessoal desse médium. Sim, se bem que o pensamento lhe seja inteiramente estranho, se bem que o assunto escape do quadro no qual se move habitualmente ele mesmo, se bem que aquilo que queremos dizer não provenha de nenhum modo de si, ele não influencia menos a forma pelas qualidades e as propriedades que são adequadas à sua individualidade. É absolutamente como quando olhais diferentes pontos de vista com óculos coloridos, verdes, brancos ou azuis. Se bem que os pontos de vista ou objetos olhados sejam inteiramente opostos e inteiramente independentes uns dos outros, não deixam de afetar uma tinta que provém da cor dos óculos. Ou melhor, comparemos os médiuns a esses frascos de líquidos coloridos e transparentes que se veem na vitrine de laboratórios farmacêuticos. Pois bem, nós somos como as luzes que clareiam certos pontos de vistas morais, filosóficos e internos, através de médiuns azuis, verdes ou vermelhos, de tal sorte que nossos raios luminosos, obrigados a passar através de vidros mais ou menos bem talhados, mais ou menos transparentes, quer dizer, por médiuns mais ou menos inteligentes, não chegam sobre os objetos que desejamos iluminar, senão tomando a tinta, ou melhor, a forma própria e particular desses médiuns. Enfim, para terminar por uma última comparação, nós, espíritos, somos como os compositores de músicas que compusemos ou queremos improvisar uma música e não temos à mão senão um piano ou um violino, ou uma flauta ou um baixo, ou uma gaita barata. É incontestável que com o piano, a flauta ou o violino nós executaremos nosso trecho de maneira bem compreensível para os nossos ouvintes, se bem que os sons provenientes do piano, do baixo ou da clarineta sejam essencialmente diferentes uns dos outros. Nossa composição não deixará de ser identificada mesmo, salvo os matizes dos sons. Mas se não temos à nossa disposição senão uma gaita barata ou um funil de água, aí está para nós a dificuldade.
Com efeito, quando somos obrigados a nos servir de médiuns pouco avançados, nosso trabalho se torna bem mais longo, bem mais penoso, porque somos obrigados a recorrer a formas incompletas, o que nos é uma complicação, porque então somos forçados a decompor nossos pensamentos e de proceder palavra por palavra, letra por letra, o que é um aborrecimento e uma fadiga para nós e um entrave real à prontidão e ao desenvolvimento de nossas manifestações. Por isso, ficamos felizes ao encontrarmos médiuns bem apropriados, bem aparelhados, munidos de materiais prontos para funcionar. Bons instrumentos, em uma palavra. Porque então nosso perispírito, agindo sobre o perispírito daquele que medianimizamos, não tem mais que impulsionar a mão que nos serve de porta-caneta ou porta-lápis. Enquanto que, com médiuns insuficientes, somos obrigados a fazer um trabalho análogo ao que fazemos quando nos comunicamos por pancadas, quer dizer, designando letra por letra, palavra por palavra, cada uma das frases que formam a tradução dos pensamentos que queremos comunicar. Por essas razões, nos dirigimos de preferência às classes esclarecidas e instruídas para a divulgação do espiritismo e o desenvolvimento das faculdades medianímicas escreventes, se bem que seja entre essas classes que se encontram os indivíduos, os mais incrédulos, os mais rebeldes e os mais imorais. É que da mesma forma que deixamos hoje aos espíritos zombeteiros e pouco avançados o exercício das comunicações tangíveis, de pancadas e de transportes, igualmente os homens pouco sérios entre vós preferem a visão dos fenômenos que atingem seus olhos e seus ouvidos aos fenômenos que puramente espirituais, puramente psicológicos. Quando queremos proceder por ditados espontâneos, agimos sobre o cérebro, sobre os arquivos do médium, e juntamos nossos materiais com os elementos que ele nos fornece, e isso com seu inteiro desconhecimento. É como se tomássemos de seu bolso as somas que pode aí ter e dispuséssemos as diferentes moedas segundo a ordem que nos parecesse a mais útil. Mas quando o próprio médium quer nos interrogar de tal ou tal modo, é bom que reflita seriamente a fim de nos perguntar de um modo metódico, facilitando assim nosso trabalho de resposta. Porque, como vos foi dito em uma precedente instrução, vosso cérebro está frequentemente em uma desordem inextricável, e nos é bastante penoso e difícil nos movermos no labirinto dos vossos pensamentos. Quando as perguntas devem ser feitas por terceiros, é bom e é útil que a série de perguntas seja comunicada antecipadamente ao médium, para que este se identifique com o espírito do evocador e dele se impregne, por assim dizer, porque então nós mesmos temos bem mais facilidade para responder pela afinidade que existe entre nosso perispírito e o do médium que nos serve de intérprete. Certamente podemos falar de matemáticas por meio de um médium a quem estas lhe parecem inteiramente estranhas, mas frequentemente o espírito desse médium possui esse conhecimento em estado latente, quer dizer, peculiar ao ser fluídico e não ao ser encarnado, porque seu corpo atual é um instrumento rebelde ou contrário a esse conhecimento. Ocorre o mesmo com a astronomia, a poesia, a medicina e as línguas diversas, assim como com todos os outros conhecimentos próprios à espécie humana. Enfim, temos ainda o meio de elaboração penoso em uso com os médiuns completamente estranhos ao assunto tratado, reunindo as letras e as palavras como em tipografia. Como dissemos, os espíritos não têm necessidade de revestir seu pensamento,
percebem e comunicam os pensamentos só pelo fato de que existem neles. Os seres corporais, ao contrário, não podem perceber o pensamento se não revestido, enquanto a letra, a palavra, o substantivo, o verbo, a frase numa palavra vos são necessários para perceber, mesmo mentalmente. Nenhuma forma visível ou tangível nos é necessária. Nota: esta análise do papel dos médiuns e dos procedimentos com a ajuda dos quais os espíritos se comunicam é tão clara como lógica. Dela decorre como princípio que o espírito toma não suas ideias, mas os materiais necessários para exprimi-las no cérebro do médium, e que quanto mais esse cérebro é rico em materiais, mais a comunicação é fácil. Quando o espírito se exprime na língua familiar ao médium, encontra nele as palavras prontas para revestir a ideia. Se numa língua que lhe é estranha não encontra as palavras, mas simplesmente as letras, por isso o espírito é obrigado a ditar, por assim dizer, letra por letra, exatamente como se quiséssemos fazer escrever em alemão aquele que não sabe nenhuma palavra. Se o médium não sabe nem ler nem escrever, ele não possui nem mesmo as letras. É preciso, pois, conduzir-lhe a mão igual ao escolar. E aí está uma dificuldade material ainda maior a vencer. Esses fenômenos são, pois, possíveis, e se tem deles numerosos exemplos. Mas se compreende que esta maneira de proceder se ajusta pouco com a extensão e a rapidez das comunicações, e que os espíritos devem preferir os instrumentos os mais fáceis, ou como eles dizem, os médiuns bem aparelhados em seu ponto de vista. Se aqueles que pedem esses fenômenos como os meios de convicção tivessem antes estudado a teoria, saberiam em que condições excepcionais eles se produzem,